Boa noite, amigos. Que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, que sejamos todos bem-vindos no Grupo Espírita Ivone Pereira, que mesmo de forma virtual, recebe a todos com muito carinho, com muito amor, para que tenhamos uma paz imensa no coração. O nosso tema de hoje é refletindo sobre o perdão. E esse tema, ele nos chama à reflexão devido à tamanha dificuldade que temos em perdoar. E perdoar as ofensas das pessoas, no modo geral. Isso tudo se dá devido às nossas imperfeições, como espíritos encarnados que somos. E exatamente por sermos passíveis de erro, nós não podemos, acusar ou punir alguém, ou até mesmo colocar o dedo em rixe, lembrando que 4 dedos apontam para nós, porque nós somos imperfeitos também. E não devemos jogar pedra no telhado do vizinho quando se tem o telhado de vidro. Enfim, todos nós gostamos de ser perdoados pelas nossas faltas. Como então não perdoar as faltas alheias? Muitas vezes nós encontramos pelo caminho pessoas com o coração muito endurecido, pessoas que são carrancudas, pessoas adoecidas, pessoas mal-humoradas, pessoas que não têm um gosto pela vida, exatamente porque não conseguem perdoar e não conseguem sorrir, não conseguem viver de uma forma plena. Mas nós ouvimos muito uma frase quando Jesus diz a Pedro que ele deveria de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, nós vamos vendo que o perdão, ele é de uma forma constante na vida do ser humano. Perdoar infinitamente aos amigos, aos inimigos, aos nossos parentes, aos nossos filhos, enfim, a todos aqueles que se encontram debaixo do mesmo teto que nós, a todos aqueles que conhecemos e que por alguma razão fizeram alguma coisa conosco. Então, nós precisamos nos lançar a mão desse perdão, mas não sendo apático com os erros alheios, mas tendo uma disposição muito grande, não tratando com indiferença, não aceitando de forma passiva tudo o que os outros fazem, supondo estar perdoando, e aí acabamos por aceitar as agressões, os abusos, manipulações, o desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada estivesse acontecendo. Geralmente, muitas pessoas, baixam muito a cabeça quando isso acontece. Mas eu trago uma lenda, uma pequena historinha, que é uma lenda hindu, para ilustrar esse comentário que estamos a fazer. Conta-se que um indiano ia por um caminho. Ele parou, então, a observar um pouco as pessoas que passavam, porque havia uma cobra dentro de uma toca. E ela atacava a todas as pessoas que ali se encontravam, que passavam por ali. Ele, então, após as pessoas terem passado, ele chega até a cobra e fala: minha irmã, por que você ataca a todas as pessoas que passam por aqui? Ela, então, ficou olhando para ele, sem nada dizer, e ele falou para ela: minha irmã, você deveria de perdoar mais, e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar e você será mais feliz. Ele seguiu o seu caminho, e aí, quando retornou, daí alguns dias, ele retorna, passa pelo mesmo lugar, encontra a cobra toda machucada, toda ferida dentro de sua toca. Ele então para e vai falar com ela: minha irmã, o que foi que aconteceu com você? Há poucos dias eu passei por aqui, você estava bem, você agora está toda machucada. Ela chega para ele e fala assim: pois é, você pediu que eu perdoasse as pessoas e que não as atacasse mais. E o que foi que aconteceu? Elas passavam, mas quando elas se davam conta que eu estava aqui, elas começaram a jogar pedras.
E aí eu fiquei dessa forma. Enfim, nós precisamos demonstrar a nossa insatisfação com qualquer tipo de agressões ou abusos ou manipulações ou até mesmo o desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como falei ainda há pouco. Nós não temos que aceitar tudo de forma passiva, como se nada estivesse acontecendo, e deixar que a pessoa faça de nós o que ela quiser, como se fôssemos, né, fazer de da gente nesse momento, como se fôssemos gato e sapato, que na verdade não é nada disso. Perdoar não é apoiar comportamentos que tragam dores físicas ou morais. Perdoar não é passar a mão na cabeça do erro, como se nada estivesse acontecendo. Não é fingir que corre tudo bem quando à nossa volta está tudo em ruínas e nos desagrada bastante. É não ser conivente com as condutas inadequadas, seja com os parentes, sejam as condutas dos amigos, mas é ter piedade dessa criatura que, por ignorância, né, ainda não consegue atinar o quão verdadeiro sendo o perdão, ele faz bem para a própria saúde. Então, nós temos, assim, que precisamos ter, né, um entendimento maior através do amor incondicional. Mas esse amor incondicional, ele ainda se encontra muito distante de nós, mas muito distante, porque ainda não temos esta compreensão de como ele funciona, não é? Então, nós temos alguns exemplos de Jesus. E quando nós citamos alguns exemplos de Jesus, algumas pessoas chegam e colocam, né? Ah, mas eu não sou Jesus, então eu não tenho que agir dessa forma. Mas vamos lá, não somos Jesus, mas com os exemplos que Jesus nos traz, nós podemos fazer muitas coisas, porque é exatamente aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Vamos ver algumas coisas? Vamos lá. O exemplo de Jesus quando perdoou Pedro em suas indecisões. Às vezes nós encontramos pessoas que fazem isso conosco, não é? O ato impensado de Judas, que Jesus perdoou. Pedro entregou Jesus aos soldados e Jesus foi preso por causa disso, e nós conhecemos toda a história. Jesus perdoou aqueles que o caluniaram, aqueles que o perseguiram, né? Aqueles que blasfemaram contra ele, aqueles que agrediram a ele, enfim, Jesus fez tudo isso. E ao final, o que foi que ele fez, né? Ele ergue os olhos ao Pai, já sem força alguma, e pede: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vamos vendo, né, que só comete erro aquele que nunca, aliás, aquele que arrisca. Só comete erro aquele que faz alguma coisa. Só comete erro aquele que é imperfeito. Então nós somos passíveis de erro, mas também podemos modificar a história de vida de cada um de nós perdoando. Nós vamos, então, na questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 619, que ela vem nos trazendo assim. Os espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? E os espíritos respondem a Kardec: todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão. Compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Enfim, nós só vamos, né, progredir quando todos nós compreendermos e entendermos todo o funcionamento dessa lei, né, que são as leis de Deus, que Deus nos facultou saber dessa lei, mas de que forma, né? Aí nós vamos até a questão 620, que nos diz assim: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? E os espíritos respondem a Kardec:
compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Olha que interessante, né? Antes do corpo unir-se à alma, né, de acordo com o grau de perfeição que o espírito tem atingido, ele guarda uma intuição das leis de Deus, do que é, ele é conhecedor das leis, mas só que após essa união ao corpo, os maus instintos, né, de forma ordinária, fazem com que o homem a esqueça. É exatamente porque nós nos utilizamos no nosso dia a dia com o nosso instinto de conservação. Então, nós precisamos prestar atenção disso. Mas aí Kardec vai e pergunta novamente ao espírito: onde está escrita a lei de Deus, na questão 621? E os espíritos respondem a Kardec: na nossa consciência. Na consciência de cada um de nós. Porque seremos chamados pela nossa própria consciência, né, de acordo com os nossos erros, porque já temos noção do que é o certo e do que é o errado. Mas vamos lá, que na época da mulher adúltera, que quase foi apedrejada no pátio do templo por homens que eram conhecedores da lei de Deus, eles conheciam todas as leis e acabavam de ter saído do templo. E o que eles fizeram? Eles iam apedrejar a mulher. E o que dizia a lei? A lei dizia não matar. Então eles sabiam que não podiam matar a ninguém. Mas ainda assim, eles foram tentar Jesus, de alguma forma, porque Jesus, por ser um homem indulgente, um homem a seu tempo, né, que perdoava, um homem na sua mansuetude, eles foram tentar Jesus para ver o que Jesus respondia. E Jesus, então, chegou para eles e falou o quê? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E assim foram saindo, os mais velhos, os mais novos, foi saindo um a um, ficando apenas Jesus com a mulher. E Jesus, então, perguntou à mulher: mulher, onde estão aqueles que te haviam acusado? Ninguém te condenou? Ela então responde: ninguém, Senhor. Eu tampouco te condenarei. Vá e não tornes a pecar. Está lá em João, essa passagem, no capítulo 8, nos versículos de 3 a 11, e no Evangelho, no capítulo 10, no item 12. Então, esta máxima, ela faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite, e nós necessitamos da indulgência a todo instante. Exatamente o amor incondicional, que é o mandamento maior, ou seja, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaríamos que vos fosse feito. É exatamente esta máxima, né, faz com que se participe deste mandamento maior um sentimento. E este sentimento é o sentimento de amor. É um sentimento de amor que traz 3 relacionamentos. O primeiro seria o relacionamento com Deus, onde nós precisamos nos assumir como filho de Deus. E aí isso ainda está um pouco distante, porque nós estamos no mundo. Às vezes nós dizemos: porque eu também sou filha de Deus. Mas como é esse sentir, né? Este relacionamento sendo filho de Deus. O segundo relacionamento é com o próximo, seria assumir o próximo como nosso irmão. Mas não é irmão de sangue, como nós, assim, muitas vezes nós pensamos, mas nos enxergarmos como irmãos em humanidade, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. E o terceiro é o relacionamento consigo mesmo, quando nós vamos assumir a Terra como um lar
como uma escola e como um hospital. A partir do momento que nós assumimos a Terra como um lar, nós começamos a perceber a necessidade de viver bem com o próximo. Mas fazemos parte de uma grande família universal. E para que nós possamos viver bem com o próximo, onde é que nós nos reunimos, se não em família? Numa pequena célula chamada família, em um lar, onde nós vamos encontrar os nossos afetos e os nossos desafetos, e vamos ali viver uma vida, criando, driblando, né, os desafios, embates, todas as coisas que acontecem, né? E temos ainda os afetos que nos trazem as alegrias, que amansam um pouco a situação, porque depois nós precisamos lidar no lar maior, que é o mundo em que nos encontramos. Pois bem, temos também a escola, né? A Terra como escola, que é onde aprendemos a desenvolver as nossas virtudes com disposição firme e habitual para a prática do bem. É difícil, não é fácil não, mas nós temos que tentar, né? Como a gente diz que a vida é a melhor escola que tem, e é verdade, porque muitas pessoas não conseguem aprender dentro daquela célula pequenina, que é o pequeno lar onde nós nos encontramos, chamado família. Mas quando nós vamos para a vida e vamos lidar com pessoas num lar maior, que é uma escola maravilhosa, a vida, nós aprendemos. Então não se aprende pelo amor, mas se aprende pela dor, porque é mais duro, porque nós não temos as pessoas como se fossem os nossos irmãos, como de sangue, né? Nós às vezes desconhecemos e não conseguimos enxergá-los como se eles também fossem filhos de Deus como nós. Então, há muito sofrimento no aprendizado, mas costumam dizer que é o melhor aprendizado. E temos, então, a Terra como um hospital, que é onde vamos tratar, cuidando das nossas imperfeições, cuidando das nossas mazelas, né, as mazelas da alma. Então, a gente vai percebendo, né, que nós poderemos lançar mão, neste momento, de ferramentas, de algumas ferramentas básicas para alcançar o perdão real. E uma dessas ferramentas que nós podemos alcançar seria mantendo a distância da pessoa problema, ou até mesmo das discussões, ou dos diálogos mentais, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos. E quando nos desprendemos mentalmente dessas situações, usamos de forma construtiva o poder do nosso pensamento. E aí, não deveríamos de ter falado assim quando recebemos alguma agressão, não é? Ou então, eu poderia ter respondido alguma coisa diferente porque a pessoa me agrediu muito. E ficam aqueles diálogos mentais, ficam aquela coisa, ou seja, a boca ela cala, mas o pensamento, né, as ideias, elas continuam. Então, quando nós eliminamos essa produção imaginativa desses acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorrem conosco, nós ficamos melhores, né? E cansa o cérebro, cansa muito. Todas essas situações cansam demais o cérebro, a pessoa fica muito abatida com tudo que acontece, nos levando a uma exaustão íntima profunda. Então, a mente ela fica recheada de ideias desconexas, dificultando o perdão. E somente nos desligando dessas agressões, desses desrespeitos ocorridos, né, e que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza, renovando a atmosfera mental, é que todas as coisas começam a melhorar. Mas aí nós temos uma outra ferramenta também que poderá nos ajudar a chegar nessa atmosfera mental melhor, que seria a busca da prece. Quando nós nos separamos emocionalmente desses acontecimentos e de criaturas em desequilíbrio, né, nós podemos
entrar em prece, que nós estaremos fora do nosso lado sombra. Porque quando nós nos encontramos nesse lado sombra, né, nós vamos nutrindo pensamentos e sentimentos muito ruins, cada vez mais em relação à pessoa. E vamos direcionando como se fossem dardos mentais para aquela criatura. Então, quando nós não nos encontramos nesse lado sombra, né, e vamos para o nosso lado luz, nós começamos a higienizar a nossa mente e vamos nutrindo bons pensamentos e vamos nutrindo bons sentimentos aos poucos, porque a prece vai nos harmonizando e nós vamos conseguindo, então, até mesmo orar por essas pessoas, né? Então, nós podemos nos utilizar do nosso pensamento e de nossa vontade, que são os dois atributos do espírito, né? É muito interessante. E para isso é preciso fazer o quê? É preciso que haja um despertar. Um despertar tendo bondade. Bondade nos pensamentos, bondade nas palavras, bondade no olhar, bondade nas atitudes. E que às vezes fica-se muito difícil para cada um de nós, não é? Então, nós temos aqui no livro O Valor Terapêutico do Perdão, do Francisco Cajazeira, que ele vem nos trazendo o seguinte: o perdão é a ação profilática para a integridade do lar, para a construção da paz social, para o estabelecimento dos laços de fraternidade além fronteiras e para a vivência da solidariedade universal. Veja bem, o perdão é uma ação profilática. Olha que interessante. Esta ação profilática, quando ele vem trazendo tudo isso para a integridade do lar, para a construção da paz, onde é que essa paz precisa começar? Esta paz, ela precisa começar dentro de cada um de nós, para depois, então, essa construção dessa paz social, ela existir. Do contrário, a gente não vai conseguir que seja assim. E então, quando nós conseguirmos isso, nós teremos uma vivência da solidariedade universal. Então, a gente vai vendo, não é? Que é preciso, muitas vezes, sairmos da ilusão de que os outros são perfeitos. Quantas vezes nós chegamos, né, e falamos assim: nossa, mas fulano, ele é tão desagradável, ele é tão insuportável, que eu não consigo estar perto, não consigo nem sentir o cheiro. Quantas vezes algumas pessoas agem dessa forma? Mas será que a gente já parou para pensar que nós também podemos ser insuportáveis para essas mesmas pessoas ou para outras pessoas? E nós não sermos essas pessoas tão boas como nós achamos que somos? Então, muitos falam, né? Ah, eu me iludi com fulano. Na realidade, nós não nos iludimos com fulano, pensando que ele seria o tempo inteiro uma pessoa perfeita. Nós nos iludimos achando que ele fosse assim, porque nós não nos encontramos, né, num mundo de seres angélicos. Nós estamos num mundo com pessoas imperfeitas. Então, nós temos duas alternativas, né? Ou nós revidamos e alimentamos a cadeia da violência, porque a gente vai vivendo de uma forma onde as pessoas acabam se violentando e vão vivendo, né, de forma violenta mesmo, pela falta de perdão e pelos ataques que se fazem uns aos outros, ou até por uma rusga, uma coisa pequenina, e o outro não perdoa e a coisa começa a ficar pior. Ou então nós vamos sublimar e vamos interromper esta cadeia da violência. Mas de que forma nós vamos fazer isso aí? Eu trago uma outra historinha para nós, para ilustrar esse momento nosso. Então, conta-se que o marido chamou a atenção de sua esposa de manhã, logo cedo, antes de sair para trabalhar. Ele havia comentado com ela que ela estava gastando muito
e que a situação estava muito ruim, que ela então tomasse conta melhor das despesas da casa, enfim, chamou a atenção dela de uma forma com a qual ela não gostou. E o que foi que ela fez? Né? O marido saiu para trabalhar, ela chega na cozinha, encontra a pessoa, a secretária do lar, e chega para ela e fala assim: olha só, acabei de ter uma discussão com o meu marido. E nem foi discussão, veja bem, né? Acabei de ter uma discussão com o meu marido. E ele então me disse que estamos gastando muito. Estou gastando muito porque você não economiza, porque você gasta muito no azeite, ou você gasta muito no sabão, ou você gasta muito em muitas coisas. Né? A mulher, não gostando de como a patroa falou com ela, inclusive colocando o emprego dela em risco, o que foi que ela fez? Ela saiu, largou tudo, o cachorro estava sentado assim deitado no meio do caminho, ela foi e chutou o cachorro. Né? Chutando o cachorro, a porta estava aberta, o cachorro saiu e foi para a rua. Estando na rua, o cachorro gania muito, porque se machucou, uma pessoa chegou perto dele, ele acabou mordendo a pessoa. A pessoa que levou a mordida, ela foi socorrida, foi levada para o hospital para poder tomar uma injeção antirrábica. Quando o enfermeiro veio e aplicou a injeção na mulher, ela começou a reclamar com ele, dizendo que a injeção estava doendo muito, que ele tinha uma mão muito pesada, né? Que ele acabasse logo com aquilo. O enfermeiro já estava no final do seu dia. Já tinha passado por poucas e boas naquele dia, aquela havia sido a última. Ele, então, chegou no momento dele ir embora para casa, ele foi para sua casa, chegando em casa, a mãe o recebe com um sorriso e ele, todo sério, senta para jantar e começa a reclamar com a mãe, que a comida está ruim, que não era aquilo que ele queria comer, que não tem sal, que a comida está sem gosto, enfim. E a mãe fitando aquele filho nos olhos, olhando para ele a todo instante, ouvindo o que ele estava dizendo. E chega para esse filho e fala assim: meu filho, o que você precisa é de uma boa noite de sono, de lençóis limpos em sua casa, de um bom chá. E você vai ver que amanhã você estará novinho em folha. Vejam bem, esta mãe, exatamente esta mãe, terminou com o ciclo da violência. Mas vamos lá, se fossem outras mães, como existem muitas por aí, se fossem outras mães, o que é que teria feito? Teria dito para ele: a comida não está boa, não? Por que você não jantou no hospital? Ah, a comida está sem sal? Levanta, vai pegar o sal, bota na comida. Eu não sou sua empregada. Ah, você não está gostando da comida, não? Faz o seguinte, vai comer no bar da esquina. Traz a quentinha para casa. Tem muitas opções. E não gostando, provavelmente, do que o filho falou e dando essas respostas, esse ciclo da violência iria continuar atingindo outras pessoas e se tornaria uma bola de neve sem fim. E onde foi que tudo isso começou? Começou numa casa onde o marido reclamou que havia muitos gastos. E se houvesse a compreensão ali, tudo seria diferente. Então a gente precisa, né, prestar atenção exatamente para que o ciclo da violência ele possa ser interrompido o tempo inteiro. Então nós vamos percebendo, né, que não é tão fácil perdoar. Não é fácil, como nós estamos colocando aqui. Mas aí nós vamos até a questão 542 de O Livro dos Espíritos, que nos diz exatamente assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos respondem a Kardec: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem.
É preciso ter atenção nisso. Não basta deixar de fazer o mal, mas fazer o bem no limite de suas forças. Isso é importantíssimo. Então, fazer o bem dentro de discussão, fazer o bem em qualquer lugar que estejamos, mas não vir com aquela frase pronta e feita. Bom, eu não fiz mal, eu não fiz nenhum bem, mas eu também não fiz nenhum mal. Ou seja, não fez nada. Aí nós vamos até na questão 642 de O Livro dos Espíritos, que nos diz assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos respondem a Kardec: não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha, é preciso muita atenção a isso, não é? Não basta deixar de fazer o mal, mas fazer o bem no limite de suas forças, ou seja, todas as discussões que acontecem, né, que respondemos mal, nós estamos deixando de fazer um bem. Todas as situações de vida que acontecem em nosso redor, que acontecem conosco, onde nós fazemos algo que não esteja agradando, nós estamos deixando de fazer um bem. E quantas vezes nós encontramos pessoas que acabam por falar: ah, eu não fiz mal, mas eu também não fiz bem. Então, quer dizer, a pessoa não fez nada. Então, nós vamos até a questão 643, vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? E os espíritos respondem para Kardec: não. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Olha aí, basta que esteja, né, em ocasião com outros homens, em existência com outros homens, para que se possa fazer o bem. E não há dia de existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, basta sermos úteis, fazermos alguma coisa com a palavra, sermos úteis na maneira de pensar, desenvolver as ideias e colocar, né, através da nossa boca, a palavra bendita, fazendo bem, consolando, colocando coisas para as pessoas de otimismo, né, a gente vai podendo ir melhorando o nosso dia a dia, melhorando a nossa convivência. Então, o hábito de perdoar, ele precisa estar, né, dentro de nós. Nós ainda temos muitos sentimentos inferiores, nós temos o orgulho, nós carregamos a vaidade, carregamos o egoísmo, né, nós carregamos ainda o revide, né? E aí vem a violência, vem o ressentimento e vem tantas outras coisas que persistem, né? Está junto de nós. E isso tudo produz o quê? A resistência a hábitos virtuosos. Então é preciso que a gente comece a pensar de uma forma diferenciada para vivermos melhores, para sermos saudáveis, para termos saúde, saúde plena. Porque se nós podemos controlar tantas doenças do nosso corpo apenas com uma boa alimentação, ou seja, com comida de verdade, né, nós podemos também ter muitas coisas e ter muita saúde a partir do momento que nós conseguirmos mudar a nossa maneira de pensar e de sentir. Buscando o livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, ele vem nos trazendo os efeitos do perdão junto à nossa vida,
Porque os estudos, né, existem estudos científicos que mostram muito e muito bem que o perdão faz bem à saúde. Então, nós vamos ler algumas coisas aqui, né, que o perdão ele faz bem para a nossa saúde, os efeitos do perdão. Então, Jason de Camargo vem trazendo assim, é do livro Educação dos Sentimentos. O ódio gera a doença e afeta a longevidade, como o câncer, a queda do sistema imunológico, que liberam excesso de adrenalina no organismo e abreviam a longevidade. O ressentimento crônico aumenta o cálcio nas coronárias, possibilitando problemas cardíacos. Os sentimentos de paz, de amor, de alegria, geram produção de endorfinas benéficas ao corpo. Esses sentimentos elevados produzem fótons que inundam o corpo de energia saudável. O riso produz imunoglobinas, aumentando as defesas orgânicas. Alegria significa viver mais. O complexo de culpa e o remorso de longo curso, causados pela falta de auto-perdão, produzem a baixa autoestima, possibilitando o aparecimento da esquizofrenia no futuro. As artrites, muitas vezes, têm um passado de mágoa arquivada no futuro sob a forma de conhecidas artrites reumatoides. Libertemo-nos de tudo isso perdoando. Então a gente vai percebendo, né, o quanto é importante nós colocarmos ao nosso alcance o perdão. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade nessa pandemia. Nós estamos há um pouco mais de um ano vivendo experiências que nunca imaginamos que pudéssemos passar. Se nós formos olhar pelos 4 cantos do mundo, nós encontraremos as guerras, as perdas de todo tipo, de toda ordem, as perdas de entes queridos, de filhos, de amados, dos amores de todos. Nós estamos vivendo um momento de racismo, de preconceitos. Nós estamos vivendo momentos de fome, onde muitos não têm o que comer de maneira alguma, onde muitos morrem realmente de fome. E tantas outras coisas como as desavenças governamentais, políticas. Nossa, é muita coisa. Nós nunca pensamos que fôssemos estar vivenciando tanta coisa. E isso tudo que nós estamos vivenciando, o que faz com o ser humano? Acaba por desencadear o ressentimento, a mágoa, o ódio e a falta de perdão. Então, a gente precisa ter atenção a tudo, porque é uma vivência que nós estamos tendo agora, né? A que estamos sendo chamados a fazer enormes reflexões com tudo que estamos vivendo, com toda essa bagagem, com toda essa que está sendo colocada no nosso colo. Cada dia nós vemos uma coisa diferente. Eu trago para nós alguns textos que mostram o modo que Jesus perdoava. Mas algumas pessoas ainda vão continuar com aquele discurso, né? Mas eu não sou Jesus, não somos Jesus, mas podemos não chegar aos pés de Jesus, mas podemos fazer o melhor possível para a nossa vida. E esses personagens que vou trazer agora, né, até para finalizar o nosso momento, são personagens de dias atuais, porque se nós colocarmos o Evangelho para o nosso dia a dia, nós vamos encontrar essas pessoas pela vida. Então, a primeira é a cura do paralítico, né, que está lá em Marcos, no capítulo 2, versículo de 1 a 12.
Então, devido à multidão que cercava Jesus, dentro e fora de uma casa, 4 homens desceram com um homem pelo telhado dessa casa, que era o paralítico. Vendo a fé que esses homens tinham, disse Jesus ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Nós falamos mais no início da nossa palestra da mulher adúltera. Então, o perdão à mulher acusada de adultério, que está lá em João, no capítulo 8, versículo de 1 a 2. Mulher, ninguém a condenou? E ela disse: Não, Senhor, eu também não a condenarei. Vá e não tornes a pecar. O terceiro, nós temos o Levi, o publicano. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. É o perdão através da conversão, onde Levi cometera grandes erros e escândalos antes da conversão, o que não são obstáculos para grandes dons e graças. E ele tornou-se um evangelista, foi o primeiro a escrever sobre a vida do Cristo. E temos o quarto, né? O quarto, que seria o Zaqueu, o publicano. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Era o cobrador de impostos que hospedou Jesus em sua casa. E após o arrependimento por tudo que havia feito, né, ele deu metade dos seus bens aos pobres e Jesus disse: hoje houve a salvação nesta casa. E por fim, para não me alongar muito, porque são vários os personagens, né, e o modo com o qual Jesus os perdoava, nós trazemos a mulher que lava com perfume os pés de Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Era uma prostituta. Ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Seca os pés de Jesus com os seus cabelos. E beijando os pés de Jesus, ela unge com perfume. Pois bem, amigos, nós temos inúmeros exemplos, nós temos inúmeras reflexões para fazermos com o tema de hoje. Que possamos despertar, que possamos, né, nos reconciliar com o nosso inimigo enquanto estivermos a caminho. Jesus já nos alerta sobre isso. E por que Jesus nos alerta? Porque se não nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho, se não conseguirmos perdoá-lo de maneira alguma, ele desencarna. E não sabemos o que fará quando desencarnado, enquanto nós estamos encarnados e não conseguimos vê-lo em espírito. Não sabemos o que ele é capaz de fazer. Então está aí, que possamos orar, que possamos refletir, meditar, que possamos fazer a diferença no mundo, a pequena diferença, mas para termos saúde física, moral e espiritual, que o perdão faça parte da nossa vida, dos nossos dias, para que possamos exercitar mais esta virtude. Uma boa noite a todos, agradeço a atenção de todos, vamos orar. Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre querido, que a sua luz bendita, Senhor, seja por nós neste momento, que possamos receber as bênçãos de luz que possam recair do céu, Senhor, sobre cada um de nós, onde possamos ser tocados nas nossas fibras mais íntimas, que possamos ser tocados, Senhor, com essas bênçãos em nosso coração. Que essas bênçãos, Senhor, em formas de gotículas perfumadas, possam tocar os nossos poros, chegando à nossa corrente sanguínea, aliviando as nossas mazelas,
as nossas dores, as nossas inquietações. Cuida de nós, Mestre. Cuida dos nossos queridos mais íntimos, dos nossos amores. Ilumina a caminhada dos nossos inimigos. Fortalece-os, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, para que tenhamos um caminhar mais suave e contigo em nosso coração, fazendo parte do nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Gratidão pela vida. Gratidão, Senhor, por tudo de bom que tem nos oferecido. Que assim seja. Graças a Deus.